Boa noite, Patrícia. Boa noite. Tudo certo por aí? Boa noite, Mari. Boa noite. Tudo ok? Tudo certo.
Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos. Bom que vocês conseguiram acessar. Isso quer dizer que tá tudo bem com vocês, não aconteceu nada, apesar desse temporal. Tem dois colegas de vocês que estão com problema, a Daniela e o Jefferson. A Daniela caiu granizo lá onde ela mora e destelhou a casa dela. E o Jefferson disse que está sem luz. Então, são dois colegas que estão com problemas hoje. As Ellens não contataram comigo, então não sei se elas estão com problema ou só estão atrasadas. Mas vamos torcer que elas só estejam atrasadas. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Conseguiram fazer as atividades de acentuação? Eu deixei lá no APA para vocês os slides e as atividades. O que vocês fizessem para a gente corrigir agora, tá? E, claro, se tivesse alguma dúvida, né, para a gente sanar depois da correção. Às vezes, depois de fazer uma atividade, depois da explicação, às vezes não tem nada, mas depois de fazer alguma atividade, surgem as dúvidas. Então, vamos lá? Vamos corrigir as atividades. Quem não fez, acompanha, vai anotando as respostas. Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Não fiquem com dúvidas, porque depois, na hora da prova, o bicho pega daí, tá? Então, tirem suas dúvidas agora. Não importa se qualquer dúvida, tá? Não importa se vocês acham que seja a mais simples, não importa. Perguntem, tá? Não fiquem com dúvida. Podem perguntar. Então, vamos ali, a número 1. Tá? Nós temos dois textos. Um é um tipo de um poema, né? Chamado livro. Eu me livro daquele garoto chato com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. Que é da Selma Maria, tá? E o texto 2 é uma tirinha da Mafalda, aqui. Então, a questão seria, considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. Então, regrinha com relação à sílaba tônica das palavras nas alternativas que são apresentadas. Tá? Então, com relação às 5 alternativas, qual está correta? A posição da sílaba tônica com relação à regrinha de acentuação. Qual das alternativas está correta? Letra C. Isso mesmo, letra C. Então, a palavra história do texto 1 é uma palavra proparoxítona. Então, sílaba tônica antepenúltima e está corretamente acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. Perfeito, muito bem. Questão 2, com relação à acentuação gráfica das palavras no texto. Prof, qual que é a resposta da 1? Opção C, de casa. Tá, obrigada. Tá?
Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar. Então, qual das opções é a correta? Letra E. Muito bem, letra E. A palavra ótima, terceiro quadrinho, recebe acento por ser proparoxítona. Muito bem. Letra E. Número 3. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Qual é a correta? Letra C. Muito bem. Letra C. Para mantê-los, então, aquela regrinha, né? Oxítona terminada em E. Saudáveis, paroxítona terminada por ditongo. É melhor alimentá-los, oxítona terminada em A, com legumes crus. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Número 4. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Letra A. Letra A, isso aí. Então, paletó, avô, pajé, café e geló. Todos são oxítonos. Muito bem. Tá aí, é só a Tainá que está respondendo? Ninguém mais fez a atividade? Ou tão tímidos? Número 5, então. Assinale a alternativa que tenha palavras com a mesma regra de acentuação. Letra B. Letra B. Então, na letra B, todas são paroxítonas, né, com terminação entre L, U, M, R, I e EN. Ok? O X também, prof? Oi? A que termina em X também? Aqui táxi termina em I. Paroxítona terminada em I. Tá. Tá? Número 6. Assinale a alternativa em que os acentos gráficos foram aplicados corretamente. Letra C. Letra C. Então, fome-te, ímpar e parabéns. Uma proparoxítona, uma paroxítona e uma oxítona. 7. Assinale a alternativa em que os dois vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo várzea. Letra C. Eu coloquei C, mas eu estava entre a A e entre a C. Eu botei a C. Não, é a letra C, porque na A, cândido é uma proparoxítona. Tá? E várzea é uma paroxítona terminada em ditongo. E supérfluo e incêndio também são paroxítonas terminadas por ditongo. Então, tá certo. É a letra C. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, perguntem. Só a Tainá tá respondendo? Ah, se manifestem. Não fiquem calados. Número 8. A série em que se observa a mesma regra de acentuação da palavra em negrito no segmento, uma escolta de professores e funcionários. Qual é? Letra C. Letra C. Então, funcionários, paroxítona, terminada por ditongo. Então, obrigatória, contrário e circunstâncias também são paroxítonas terminadas por ditongo. Tá? As palavras do texto acentuadas pela mesma regra de acentuação gráfica são... Quais palavras são acentuadas pela mesma regra?
Países e Suíça. Letra C. Letra C, países e Suíça. Qual é a regra? Recebem acentuação por ser hiatos em vogais Isso, tônicas formadas sílabas sozinhas. isso aí, são 2 hiatos. Muito bem. Número 10. O uso dos acentos é um recurso gráfico de que se dispõe para marcar a sílaba tônica de certas palavras. Sabe-se, no entanto, que nem todas as palavras recebem acento e que seu emprego depende de algumas regras específicas, dentre elas, a posição da sílaba tônica. Essa é a regra essencial. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre as regras de acentuação gráfica na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Letra A. Letra A. Isso aí. Então, são palavras paroxítonas. Tá? Então, humus é acentuado por ser uma paroxítona terminada por US. Processos é uma paroxítona, mas não leva acento. E adubo também, paroxítona, mas não é acentuada. Isso aí. Número 11. Assinale a alternativa cujas palavras estejam de acordo com as regras de acentuação gráfica. Letra E? Não. É letra Letra A. Uhum. É avaro, ibero, perito, rubrica, ariete e interi. Interim. A rúbrica, no caso, é para paroxítona não acentuada? Rúbrica? É. Rubrica? É. Isso. Muita gente acha que é rúbrica, mas não, é rubrica. Ah, é uma paroxítona. Tá, o certo. Ela não é acentuada, não é rúbrica, é rubrica. Às vezes a gente se confunde na hora de falar a palavra, porque durante muito, a gente sempre escuta muito rúbrica. Não, mas é rubrica. O certo. Ela não leva acento, porque é uma paroxítona, não uma proparoxítona. 12. Não leva acento. Qual palavra não é acentuada? Letra C? Letra C. Tá? Conduzir. Oxítona terminado por I. 13. A frase, além do trem, vocês têm ônibus, táxis e aviões. Tem quantos assentos? 5. Isso, 5 assentos. Muito bem. E 14, assinale a opção cuja palavra não deve ser acentuada. Letra A? Isso, letra A, gratuito, não leva acento. Tá? Gratuito não é acentuado. Porque é um ditongo, não é um hiato. Muito bem, pessoal. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Aproveitem para perguntar antes da gente seguir. Tá tudo tranquilo? Sobre acentuação gráfica? Tudo certo? Não ficou nada de... A gente pode seguir, então. Então, tá.
Ninguém se manifestou, então vamos seguir adiante. Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima. Vocês estão vendo os slides? Sim, agora sim. Tá, ok, então. Muito bem, pessoal. Então, para dar continuidade à parte de acentuação, não é bem acentuação, mas é uma ponta, a gente vai falar, então, hoje sobre crase. Tá? A crase também é uma questão complicada na língua portuguesa, que muita gente tem dificuldade na utilização da crase, né? Quando, onde, em que momento se utiliza a crase. Tá? Regrinhas, nós temos, né, algumas dicas para quando se utilizar, tá? O símbolo, porque a crase, na realidade, não é um acento, é um símbolo, né, para indicar, né, a contração de da preposição mais o artigo, tá? Então, na realidade, a crase não é um acento, seria mais um símbolo indicativo, tá? Da junção da preposição mais o artigo. Tá? Então, o que é a crase? Né? Crase é fusão de dois As. Né? Então, é a fusão da preposição a com o artigo a. Tá? Então, crase vem do grego crasis, que significa mistura. Tá? Então, junta-se dois As e o símbolozinho, né, que se chama de acento grave, mas não é um acento, é só um símbolo indicativo dessa fusão, né, dessa mistura. Né? Por que isso? Porque seria estranho colocar dois As na frase. Né? Seria muito estranho. Né? Colocar ali na hora da escrita dois As. Então, para não haver essa cacofonia, né, na frase, juntou-se e se usa esse acento grave para indicar essa fusão. Né? Então, a crase a gente usa também dependendo da estrutura da frase, né? Então, aqui tem 4 situações que mostram que, dependendo da estrutura da frase, vai crase ou não vai crase. Né? Então, também depende-se da estrutura da frase para se usar a crase ou não. Tá? Na primeira ali, vendo à vista, né? Ou seja, olhando à vista. Né? Vendo à vista um televisor. Então, vai crase. Então, são situações que pode usar a crase. Por quê? Porque é necessário, porque na estrutura eu tenho a preposição e tenho o artigo, ou
ou não utilizo a crase, porque na estrutura eu não tenho ou a preposição e ou não tenho o artigo, então não é necessário utilizar. Prof, eu não Oi. entendi. Esses exemplos ali, tanto faz se tu usar ou não, é isso? Não é se tu usar ou não, é a estrutura da frase. Por exemplo, ali no primeiro, né, estou vendo à vista, eu estou olhando à vista. Então, Daí não ali vai. não vai crase. Por quê? Porque a estrutura da frase não pede, tá? Aí, com as regrinhas, vocês vão ver, né, as situações em que vocês vão ter que utilizar a crase ou não. Por exemplo, vendo à vista este televisor, necessito da crase, tá? Por quê? Porque a estrutura da frase pede. Nesse caso, exige. Por quê? Porque tem ali um artigo e tem uma preposição que vão se fundir. Então, na realidade, essas figurinhas estão mostrando que são, na realidade, né, mais ou menos a mesma estrutura, mas situações diferentes em que tu vais necessitar da crase e não vai necessitar da crase. Tá? Então, tudo vai depender da estrutura da frase também. Não é? Então, vamos lá. A regra básica da crase é a preposição, é básico, né? Para ter a crase, tem que ter a preposição mais o artigo definido, senão não tem crase. Tá? Essa é a fusão, é a preposição mais o artigo definido. E tem mais, claro, essas são algumas situações, né, as quais, que são estruturas que possuem o A, né, que nem aquela, aquele e aquilo, que também possuem A. Então, se a preposição está na frase, tem que haver essa fusão, porque senão vai haver a duplicidade do A. Tá? Né? Então, aqui, A mais A da crase, preposição mais artigo da crase. Então, regra básica. Antes de palavras femininas. Né? Então, como é que a gente pode verificar isso? Substituir a palavra feminina por outra masculina da mesma estrutura sintática. Não pode fazer uma coisa maluca. Né? Então, substituir a expressão feminina por outra masculina correta. Né? Então, se aparecer o ao, que daí, no caso, determina que é a preposição e o artigo, porque ao é preposição a mais o artigo o, aí vai crase. Né? No caso ali, no exemplo, você é igual aos outros. Você é igual às outras. Né? O menino ao qual me refiro não é fiel. A menina a qual me refiro não é fiel. Então, se fizer essa troca do feminino pelo masculino e aparecer o ao, é porque vai crase. Tá? Então, essa é uma táticazinha que a gente tem para saber se nesse A vai crase ou não. Tá? E é uma coisa que dá certo nessa situação da palavra feminina. Ok? Então, a crase, ela tem 3 situações. Quando sempre ocorre, quando nunca ocorre e quando ela é facultativa. Não tem situação diferente. Então, ela é dividida nesses 3, ela tem essas 3 divisões. Tá? Então, agora, quando nunca ocorre, quando de maneira nenhuma se vai colocar crase numa frase. Antes de palavras masculinas. Jamais vai crase antes de palavra masculina.
Ele foi a pé para o colégio. Ele anda a cavalo. Nunca vai crase antes de palavra masculina. Isso é regra, isso é básico. Não vai. Acabou. Antes de verbos, vou ser obrigado a comprar isso. Também, não vai. Antes de do artigo indefinido uma. Assistir a uma aula de português maravilhosa. Tá? Então, o artigo indefinido uma, apareceu a, não vai crase. Por quê? Aí você me pergunta, por que que não vai crase antes do artigo 1? Por quê? O que aparece antes do artigo 1 é só preposição. Não tem como aparecer um artigo. Então, não tem como fazer fusão. Na frente do verbo é a mesma coisa. Aparece preposição, não aparece artigo. Tá? Então, a fusão não acontece. Então, não tem como ter crase. Tá? Depois de preposição, diferente do a, é lógico. Se aparecer uma preposição diferente do a antes do artigo, é lógico que tu não vai botar crase porque já tem uma preposição ali. Eles foram para a aula. Tá? Antes de palavras no plural, refiro-me a pessoas que são aptas. Isso quer dizer o quê? Que só tem a preposição ali. Esse a é uma preposição. O artigo não está ali, porque se o artigo tivesse ali, esse a estaria no plural. E aí seria craseado. Tá? Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente tem que prestar atenção. Em locuções formadas pela mesma palavra, tomei remédio gota a gota. Então, quando se repete, também não vai crase. Por quê? Porque se há uma preposição, não é um artigo. Antes de quem, cujo, cujos e cuja, cujas. Tá? A pessoa a quem me dirigi estava atrapalhada. O professor a cuja aula me referi é ótimo. Antes dos pronomes demonstrativos, esta e essa, dos indefinidos, com exceção de outra, e dos pronomes pessoais. Tá? Então, passamos os dados do projeto a ela. Não me refiro a esta carta. Tá? Então, excetuando a outra, os outros pronomes, não se usa crase. Antes de outra, sim, mas tá? Que é a única exceção destes pronomes. Tá? Antes de pronomes de tratamento iniciados por sua, vossa ou você. Enderecei a carta a vossa senhoria. Tá? Também não vai crase. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, me cortem e perguntem, tá, pessoal? Podem perguntar. Tá? Então, até aqui é não usar crase nestas situações. Ok? Até este ponto aqui, não se usa crase. Tá? Agora vão vir as regrinhas para se utilizar crase. Então, quando a gente sempre vai utilizar crase? Então, quando sempre ocorre crase? Locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Tá? À frente de, à espera de, à procura de, à proporção que, às vezes, às escuras, às pressas, às claras, à medida que, à toa, à vontade, à direita, à esquerda, à tarde, à noite. Então, essas locuções
elas sempre vão ser fraseadas. As locuções. Tá? Prof, tanto se ela Oi. estiver no começo, tanto quando se ela estiver no começo da frase, quanto no meio, vai a craque nessas? Sim, sim. Elas são locuções. Então, elas são craseadas, tá? Só que assim, ó, por exemplo, à noite, à tarde, tem que ter cuidado, porque à noite e à tarde, como locução, são craseadas. Agora, na estrutura, tem que cuidar da estrutura da frase. Por exemplo, a noite está linda, isso não é craseado. Entende? Vou sair hoje à noite, isso é craseado. Tenho reunião à tarde, isso é craseado. Então, claro, não são todas essas locuções, tá? Eu estou pegando a noite e a tarde, porque noite e tarde são substantivos, tá? Tem outros substantivos aqui, mas como a noite e a tarde a gente usa em início de frase, como em outras situações, tá? Eu estou dando exemplo, então tem que ver a estrutura. Às vezes, sempre é craseado. A medida que, sempre é craseado. A proporção que, sempre é craseado. Tá? À vontade, sempre é craseado. Tá? Fique à vontade, sempre é craseado. Agora, vontade no sentido de vontade própria, minha vontade é, mas daí ela não é locução. Então, tem que ter o cuidado de verificar a estrutura da frase. Ela tá como locução é uma coisa. Ela tá como um substantivo é outra diferente. Então, sempre tem que ter o cuidado de verificar a estrutura da frase. Tá? As expressões a moda de e a maneira de. Tem que ter o cuidado que essas duas expressões, em algumas frases, elas podem aparecer subtendidas. O que quer dizer? Elas podem não aparecer escritas na frase. Elas podem aparecer de forma velada. Tá? Por exemplo, escreveu a Luiz Fernando Veríssimo. Ou seja, escreveu a moda de Luiz Fernando Veríssimo. Tá? Então, esse A ele é craseado, apesar do nome ser masculino, por causa da expressão. Tá? Jogou a Ronaldinho. Jogou a maneira de Ronaldinho. Tá? Então, tem que ter o cuidado de sacar, né, que essas duas expressões, elas estão subtendidas, elas não estão escritas, mas elas estão na frase. Tá? Então, vai casar, tá na frente do nome masculino, mas a expressão, ela tá ali, ela não aparece, mas ela tá ali. Tá? Às vezes ela aparece em algumas frases, às vezes não. Então, pode acontecer de aparecer isso num concurso, tá? E a gente deixar passar e botar a frase está incorreta. Não, ela não está incorreta. Ela está correta. Por quê? Porque a frase, ela tá, a expressão, ela está escondida. Tá? Então, são maneiras de escrita. Tá? Na indicação de horas determinadas a hora, para se usar a crase, tem que estar determinada. Te encontro amanhã às 19 horas. Nossa aula inicia às 19h30. Ou nossa aula é das 19h30 às 20h30. Então,
crase em hora apenas quando for determinada. Ok? Diante do pronome possessivo feminino no plural, é obrigatório. Você acredita que os aços são úteis às nossas vidas? Né? Então, quando o pronome possessivo feminino estiver no plural, é obrigatório. Tá? No plural, é obrigatório. Tem que colocar a crase. Ok? Antes de nome próprio de lugares com indicação, né? Aí, esse voltar da, voltar de, é uma forma de ter certeza se vai crase ou não, tá? Quando é um local com nome feminino, tá? Nome masculino não se usa crase, tá? Então, somente de lugares com nomes femininos. Aí, o quê? Vou viajar à Itália, por exemplo, e depois vou a Roma. Vou viajar à Itália, vou visitar e depois vou a Roma, né? Para saber se vai crase ou não, troca esse A. Vou voltar da Itália. Tá? Se aparecer o da, vai crase. Por quê? Porque o da é a preposição de mais o artigo a. Tá? Vou voltar de Roma. Se aparecer só o de, não vai crase, porque só tem a preposição. Então, fazendo essa troca, né? Dá para saber direitinho se vai crase ou não, né? Dá para ter certeza, tá? Então, vai a e volta da, crase a, vai a e volta de, crase para quê? Então, para lugares, qualquer lugar, país, cidade, tá? Estado. Então, dá para fazer essa troca. Se aparece lá, vai crase, se aparece nele, não vai crase. Tá? Então, são algumas regrinhas, algumas táticas que a gente usa, que nem a da troca do substantivo feminino por masculino, se aparece ao vai crase, que ajuda em algumas situações a ter certeza se a gente usa crase ou não. Tá? Então, nessa questão é outra situação que a gente pode fazer usar essa troca para saber se vai crase ou não. Antes das palavras casa, terra e distância, quando especificadas, tá? Somente a palavra casa, por exemplo, não vai crase, se usar só a palavra casa. Agora, se usar a palavra casa determinada, né, de uma determinada pessoa, aí sim vai crase, né? Antes de ir à casa da minha mãe, tá? São situações diferentes, então uma não vai crase e a outra vai crase. No caso de terra, quando se refere a planeta, a solo, tá? Lançou a semente à terra que herdara, tá? Terra específica, não é qualquer terra, tá? Aí nós chegaremos à terra. Qual terra? Pode ser qualquer terra, tá? Então, tem que ser terra específica, tá? Daí vai crase. Ficou à distância de 1 quilômetro, também uma distância específica,
tá? Nem a questão das horas. Distância também tem que estar especificada, senão não se utiliza crase. Tá? Se for só a palavra distância, só a palavra terra, só a palavra crase, casa, não se utiliza crase. Ok? Aqui tá repetido, então. No caso aqui, hora determinada, né? Chegou às 8 horas, chegou ao meio-dia, né? Claro que o meio-dia é palavra, não é número. Agora chegou às 12 horas, é diferente, tá? Estou aqui desde as 13 horas, não está determinado. Então não vai crase. Ok? Então, aqui tem um exemplo de hora não determinado. Estou aqui desde as 13 horas, então não está determinado desde quando, tá? De quanto tempo a pessoa está ali. Ok? Numeral determinado, ou quando houver subtendido diante do numeral, um substantivo feminino definido, que não se repete por questão de estilo, ou ainda quando houver explicitamente junto ao numeral um substantivo feminino determinado. Tá? Li da página 1 a 10. Tá? No caso, né, li da página número 1 a página 10. Então, no caso, a palavra página, ela está subtendida. Ela se repete novamente antes do número 10. Tá? É essa questão. Tá? A palavra, ela deveria, ela não, no caso, ela não vai repetir por uma questão de estética de escrita, mas ela está subtendida. Tá? Caminhou da Rua Augusta a 7 de setembro. Novamente, não vai repetir a palavra rua, não tem necessidade de repetir a palavra rua. Tá? Por isso, a crase. Dirigiu-se às 2 crianças abandonadas. Servem café da manhã grátis às 10 primeiras pessoas que aparecem no hotel. Chegou-se dessa forma às 12 propostas descritas no memorial. Tá? Então, são 2 situações que se utiliza crase com numeral. Tá? A primeira é quando a palavra feminina está subtendida, e a segunda quando a palavra feminina vem depois do numeral. Ok? Quando a crase é facultativa, tá? Antes de nomes próprios femininos, tá? Tanto se pode usar quanto não. Antes do possessivo feminino no singular. No plural é obrigatório. No singular é facultativo. Tá? Depois da palavra até, tá? Foi até a praia, por exemplo, então pode-se usar com crase ou sem crase. Ok, pessoal. Então, essas são as regrinhas, tá? Para crase. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Então aqui
tem os exercícios. Então, ali, letra A. Estou à procura de alguns amigos de infância que não vejo há anos. Esse A é craseado ou não? Pessoal, não estou vendo as mensagens, então alguém vai ter que falar. Ai, prof, desculpa, nem tô prestando atenção, porque lá onde eu moro está tudo destruído lá. Eu tava olhando até umas mensagens, tá? Deu muita pedra lá, Não, caiu granizo em alguns lugares. horrível lá. Mas vamos fazer ligeirinho aqui só para terminar a aula, daí eu já encerro a aula, tá? Eu acho que não. Que não vai dar. Deixa eu compartilhar de novo aqui, pessoal. Peraí. Não tá aparecendo para mim, prof. Eu acho que caiu na internet. Tá. Voltou aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. Vai, Crase. Estou à procura. Vai, Uhum. Crase. É uma locução. Voltei ao colégio depois de ter passado. Também vai? Não, aqui não. Ao colégio é masculino. Não vai. Não. Gostei muito Gostei do muito frango. A Também não vai. milanesa. Vai, Crase. Vai, Crase. Isso aí. Essa é outra expressão, a moda milanesa. Tá? A expressão a moda de está subtendida. Então a D também vai. Porque no caso daí fica quando vamos à fazenda. Caso Quando feminino. vamos à fazenda, vai. Adoro andar. A cavalo, não? No caso, o cavalo feminino. Isso, cavalo é masculino, não vai. E a pé. Vai. Pé é masculino ou é feminino? É masculino, não vai. Isso aí, não vai. Isso aí. Essa atividade é uma ótima alternativa para aliviar as tensões. Não vai. Não vai porque as tensões, na realidade, se trocar, né, para aliviar os estresse, né, os estresses, né, não dá aos, então não vai. Tá? Tem que aparecer aos se trocar por masculino, tá? Se não aparecer aos, não vai crase. E aí, ó, os sapatos, a moda. A moda vai crase. Vai crase, é isso aí. Luiz
15 fizeram parte do passado de muitas mulheres. Muito bem. Vamos na 2 aqui rapidinho, então, ó. Pedro se dirigiu à secretaria da empresa e perguntou à secretária do diretor se já tinha sido dada a ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários, que continuavam à espera de um aumento conforme a inflação anual, tá? Vamos ver quais as são craseados. O primeiro A. Vai, Crasse. Vai, crase. Muito bem. O segundo. Vai, Também crase. Vai. O terceiro. Pois Também é, eu vai. sempre a ordem, mas não vai crase, né, prof? Não, nesse caso, não. Porque, Vai, ó, né? você já tinha dado a ordem de pagamento, você já tinha dado o pedido de pagamento, por exemplo. Troca por um masculino, não aparece ao, então não vai. Tá? A espera Aí Vai, vai, crase. daí. vai Cada crase espera, porque né? é uma locução. Tá? Conforme a inflação anual, Não vai? Não vai. não vai. Vai, né? Troca por um masculino, não vai aparecer a O aqui nessa situação, vai aparecer só o O. O masculino daí seria você. Conforme o. Deixa eu pensar. O ajuste? O ajuste, obrigado. Ajuste anual. O ajuste anual. Entende? Daí fica masculino, né? A GC. O ajuste, aí, ó, só aparece o artigo. Por quê? Porque não pediu uma preposição na estrutura da frase, tá? Então, fazendo essas trocas, vocês têm certeza se vai ou não vai crase na estrutura. Isso ajuda a vocês não errarem na hora de fazer um exercício num concurso ou alguma coisa. Isso facilita bastante. Aqui, pessoal, devemos obedecer às leis. Não vai. Aqui, né, por exemplo, vai. Devemos obedecer aos mandamentos, por exemplo. Parece que não vai, mas vai. Devemos obedecer aos mandamentos. Tá. Eu também fiquei em dúvida. Também vai. Fica meio confuso, né? Fica meio confuso. A B não vai. Ó, a palavra casa não vai. Palavra casa sem estar especificada não vai. Tá. Ó, vamos comprar a casa pela caixa. Qualquer casa. Ela tem que estar especificada. Senão não vai crase. Tá? A C... Tipo, se fosse assim, vamos comprar a casa na rua tal, aí iria. Não, vamos comprar a casa da minha tia pela caixa. Daí iria. Aí iria. Daí vai. Por causa Aí da vai. tia, no caso. Isso. Tá. Ela tem que estar especificada. Não pode ser uma casa qualquer. Tá. Tá? Era bonito entardecer à beira do lago. Daí vai. Vai. À beira. Tá. A saudade aumentava à proporção que chegavam suas cartas. Eu acho Esse que não não. vai? Vai. A proporção que é locução. Lembra as locuções que apareceram nos slides? A proporção que é uma locução. Iremos à França no verão. Vai. Não vai. Voltei? A França vai. A França vai, desculpa. A França é feminino, né? Voltei da França, tá certo? Não, me confundi aqui. Voltei da França, vai. Tá?
Não tinha amor a ninguém. Esse não vai? Esse não vai por causa da palavra masculina? posição aqui. Não, por causa do ninguém. Ninguém, né? É. Chegaram a vender tudo. Não vai? Não vai por causa do verbo. Vender? Isso. Antes de verbo, não vai. Uhum. Tá? Ah, mas se tiver a venda, daí vai. Ah, sim. Porque quando o verbo estiver no infinitivo, não vai. Do vender. Ele tem que estar conjugado. Entendi. É que a venda é outra coisa. É uma expressão. Tá? Tá. Os meninos voltaram à escola. Esse vai? Vai. A escola? Os meninos voltaram ao colégio. Tá? Tem que sempre fazer essa troca para entender, né? Isso facilita para vocês. Né? Se trocar por masculino ajuda bastante. Cheguei a esta conclusão. Vai? Não. Não? Não por causa daqui, ó. Por causa do esta. Ok, pessoal? O esta. Aspra, não a mim. Eu que ele era o feminino por causa a esta, mas aí não é, né? Só o possessivo. Uhum. Só o possessivo feminino. Tá? Plural é obrigatório, singular é facultativo. Tá? O resto não. Tá? É meio confuso isso, né? É confuso. Bem confuso. Confuso. Português é confuso. Ai, podia facilitar a vida, né? Mas, né? É o português, a matemática. Né? Português tem que ser, né? Cheio de ré, com exceção. Ainda mais que algumas acentuações mudaram também, né? Daí tem tudo isso ainda. Mas para que facilitar a vida do brasileiro? Né? Isso tem que dificultar. Então tá, pessoal, alguma dúvida ficou? Claro, né? Tem ali as dificuldades ali das regrinhas, tá? Mas vocês só vão ver mais a fundo ali fazendo as atividades que eu vou deixar para vocês. Então, quando estiverem fazendo, anotem, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto estiverem fazendo, que daí, quando a gente estiver corrigindo, vocês me perguntem. É só assim que a gente consegue, né, pegar e sanar as dúvidas, né? Ok? Ok, prof. Então tá. Se vocês não têm nada, não ficou nenhuma dúvida pendente da explicação, né, das atividades que a gente fez agora, tá tudo tranquilo, a princípio, né? Tranquilo não tá, né, prof? Mas... Tranquilo não, né? Tranquilo não tá, mas... Dá pra Eu adoro essa positividade da Jalusa. Eu adoro essa positividade da Jalusa. Não dá pra mentir, né? Não dá pra mentir. A gente sabe que português não é tranquilo, não tem o que fazer. Mas assim, eu vou... até quarta-feira de manhã eu disponibilizo os slides e as atividades para vocês. Na próxima aula a gente corrige. E aí, se vocês tiverem perguntas, anotem, perguntem. Não fiquem com medo de perguntar, porque, né, aí quem vai sair perdendo são vocês. Por mais simples que seja a pergunta, perguntem. Vocês estão aqui para aprender. Tá? Certo, prof. Certo?
Então tá, então, bom finalzinho de noite, bom restinho de semana. Quer dizer, bom restinho de semana, não, hoje é segunda-feira, né? Boa Começo, semana. Boa semana, bom começo de semana. É, É longa ainda. que é longa ainda, tem muita água para rolar. Então tá. A semana e o mês, né? Meu Deus. O mês tá na metade aí já. Quando vejo, O agosto, terminou. o agosto parece ter 50 dias, nem é 30. Que é pelo nada. amor de Quando Deus. vê, já terminou agosto. Tá louco. Quando vocês vê, já terminou a disciplina. Passa rápido, né? É. Então tá, pessoas. Boa Bora, noite, bora Boa descansar. Boa semana e a gente se vê segunda-feira que vem. Igualmente, prof. Até. Até.